Tá tudo na cara. O bolsonarismo quer o caos. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco. Time Feijão. Política é chato? Às vezes eu também acho. Vai fazer o que então? Se omitir? Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Olha, se eu tivesse que ter gravado essa coluna uns 2 dias atrás, eu não ia poder gravar. Porque, tá vendo aqui, tem um cortezinho, não sei se dá pra ver, a luz aqui é muito forte, mas tava uma chaga de Cristo, mas agora desinchou e deu pra gravar. E o que foi isso? Violência doméstica, Maria da Penha, caiu uma lata de leite na minha cara? Não, gente. Imagina quem foi. Francisco José, meu cachorro. Às vezes eu esqueço que ele é um singelo bulldog inglês de 22 quilos. No fim do vídeo eu vou explicar o que aconteceu, se você se interessar, e vai servir de dica para o que não fazer com um bulldog inglês de 22 quilos, tá? Então vamos para a coluna de hoje. Bem, a coluna dessa semana partiu de uma conversa que eu tive, uma entrevista que eu dei para uma estudante que está fazendo um projeto sobre jornalistas que saíram da imprensa mainstream e vieram aqui para o YouTube, onde vivem, o que comem. Bem, e uma das perguntas que ela me fez foi: por que você tem um canal no YouTube? Eu nunca tinha racionalizado isso. Eu só vou fazendo, gravando, editando, publicando os vídeos e não penso no assunto. Mas a pergunta é boa, né? Por que eu tenho um canal no YouTube? Olha, tecnicamente, qualquer um pode ter um canal no YouTube, né? É só ter uma conta no Gmail que você pode postar um vídeo. E se você tem um celular, você pode gravar o vídeo. E hoje tem uns softwares de edição que são bem acessíveis, assim, não precisa entender muito, não, que você consegue editar. Então não é uma questão de poder, porque poder, como eu disse, quase qualquer um pode. A questão é querer, e eu quero. Agora, como é que eu respondi a essa pergunta, por que eu tenho um canal no YouTube? Eu respondi que eu quero ter um registro de que, diante do momento em que a gente está vivendo, eu fiz, de certa forma, a minha parte. Eu denunciei violações a princípios democráticos, eu mostrei, piada muitas vezes, as contradições dos poderes, expus as contradições também de agentes públicos, defendi os direitos humanos, a Constituição pactuada lá em 88. São princípios que eu achava que estavam absolutamente pacificados, que eu imaginei que era tudo bossa nova, que era tudo muito natural, e eu entendia que eram inalienáveis, e não são. Direitos podem ser sustados ao sabor de líderes autoritários. Estou falando de quem? Nesse espaço eu costumava falar mais de líderes mundiais, mas aos poucos o Brasil acabou se tornando algo tão distópico que eu, como jornalista, não poderia me omitir. Se eu falasse aqui dos assuntos dos quais eu realmente gosto, eu ia parecer alguém da Gazeta de Reykjavik, do Stockholm Times ou do Copenhagen Herald, ou alguém que trabalha no Correio de Nárnia. Eu não quero ficar desconectado da realidade. Então, olha, minha coluna é para isso. Para quando eu olhar daqui a 20 anos no Museu do YouTube, eu quero ter certeza que eu não me calei. Na ditadura militar brasileira, a gente hoje sabe que os casos de violação de direitos humanos foram autorizados pelo Palácio do Planalto, como revelaram documentos da CIA, que ninguém pode chamar de comunista, né? Isso a gente não sabia na época, mas se vivia um regime de exceção, sem eleição para presidente, suspensão de habeas corpus e etc. E eu sempre penso, né, como é que era a vida das pessoas naquela época, né? Eu não vivi isso. O presidente da República manda torturar quem não concorda com ele e as pessoas na sala de jantar ocupadas em nascer e morrer. Podia-se dizer que não sabia de casos específicos, ok, mas as questões estruturais estavam lá. Como eu disse, sem eleição para presidente, sem habeas corpus, fechamento do Congresso, isso tudo era público. Eu quero ter certeza lá na frente de que eu estava fazendo a coisa certa, para que o velho Garrone se orgulhe do não tão jovem Garrone de hoje. E eu quero ter a tranquilidade na minha consciência. Entenderam a minha questão aqui nesse canal? Bem, aí eu preciso compartilhar com vocês uma dificuldade que o jornalista e o jornalismo têm. Você tem que dar nome às coisas quando as coisas estão acontecendo. E isso é muito difícil. Nesse sentido, a escolha de palavras é fundamental, por exemplo. É revolução ou é golpe? É presidente ou a gente chama de ditador? É ocupação ou invasão? É rebelde ou terrorista? Para o regime do apartheid, por exemplo, Nelson Mandela foi preso por conspirar contra o Estado. Hoje, ninguém tem dúvida que o homem que ficou 27 anos preso estava do lado certo da história, né? Dar nome aos bois enquanto a boiada está passando, às vezes é muito difícil. E às vezes a imprensa erra feio.
Um exemplo clássico é a Lava Jato. Num país corroído pela corrupção desde 1500 e Pedro Álvares Cabral, quando surge uma iniciativa para punir poderosos da política e do empresariado, a tendência é você ter uma abordagem favorável. Na Lava Jato, no geral, houve uma vista grossa, dolosa ou culposa, sobre os erros de juiz e promotores. Hoje, a gente vê a quantidade de decisões políticas tomadas por juiz e promotores. E fica claro, aquele momento não estava dividido entre políticos bandidos, empresários bandidos e agentes públicos heróicos. Você lembra do Morobloco? Hoje dá até uma vergonha alheia, né? Porque a gente sabe que esse grupo probo não seguiu exatamente o que manda o script do Estado Democrático de Direito, para dizer o mínimo. E hoje a gente viu que não é porque combate a corrupção que se está fazendo um trabalho imaculado. Mas imagina, naquele momento de quase unanimidade da Lava Jato, um jornalista que apontasse falhas na operação seria enquadrado como alguém que está aliado aos corruptos. Bem, tem gente que ainda acha que Sérgio Moro é o bastião da moralidade. E tem aqueles que só surfaram na onda do lavajatismo porque era a onda que tinha, aí quando veio a onda do bolsonarismo, mudaram de onda. O que deixa claro que o compromisso dessas pessoas não é com o combate à corrupção, porque Bolsonaro está longe de ser alguém, um homem público assim, comprometido com os princípios da probidade. Beijo pro Queiroz. Bem, o desafio do jornalismo é ser honesto com um presente que ainda não está muito claro. Alguém que trabalha como curador de informação tem que estar atento às sutilezas. As falhas da Lava Jato, por exemplo, não estavam tão claras ali no começo da operação. E a sede de vingança contra corruptos cegou muita gente. Você vê figurões da política na cadeia, ver presos empreiteiros que há décadas ganhavam bilhões de dinheiro público, tinha nenhum sentimento de alma lavada, de agora vai. Mas a crítica à Lava Jato e os debates que ela gerou, até certo ponto, eram questões sofisticadas. As delações premiadas sem provas para corroborar, prisões preventivas a perder de vista, o debate sobre a prisão depois da condenação em segunda instância, tudo isso tem uma certa sofisticação. Quando Sérgio Moro aceita ser ministro do principal beneficiado pela prisão do opositor dele, aí a fantasia foi rasgada, as mensagens da Vaza Jato mostram um juiz ali instruindo o Ministério Público, sugerindo a ordem de operações, uma galera dando apelidinho capacitista para o ex-presidente Lula, enfim. Depois da Vaza Jato, só continuou defendendo a Lava Jato quem não entendeu nada do que estava acontecendo, ou quem entendeu, mas não se incomodou com o Ministério Público e Justiça agindo de forma política. Não se incomodou porque era contra um rival político. Então o compromisso da pessoa não é com a justiça, com a democracia. Virou uma questão de caráter. Punição para rival político é válida mesmo sem prova, basta convicção. No bolsonarismo, de certa forma, fica mais fácil o trabalho do jornalismo e do jornalista, porque acabaram as sutilezas. Você não tem sofisticação no debate, não tem intelectualidade, pelo contrário, você tem um desprezo pelas pessoas que pensam. Todos são resumidos a um elástico conceito de comunista. Um conceito que passou a incluir desde os comunistas de fato, até mais recentemente a FEBRABAN e a Fiesp. E a tosqueira tá na cara. Fazem promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom, faz parte do show do bolsonarismo. Eu vou lembrar com vocês alguns exemplos e rostos bem ilustrativos da falta de sutileza na desqualificação do bolsonarismo. Vamos lá. A ministra dos Direitos Humanos é Damares, que num país normal não seria nem bedel numa escola. Lembra, antes de ser ministra, ela disse que tinha mestrado. Ou seja, teria ali gabarito para ser ministra numa pasta com um tema sensível, um tema dos direitos humanos, muito sensível. Aí ela diz que era mestre em educação, em direito constitucional e direito da família. Só que depois, já empossada, admitiu que era mestre bíblica. Ela não passou pela universidade. Direito constitucional bíblico? Ela mentiu, segue lá, ministra na igreja e na esplanada. O Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, é um negro que joga contra os negros, que fala que negros têm que passar máquina zero no cabelo porque é ridículo se orgulhar do cabelo que eles têm. O ministro da Economia que pergunta qual é o problema de a luz subir e sugere dar resto de comida para alimentar pobres. O secretário de Cultura nunca foi relevante na cultura. Um caso dele é bem ilustrativo. Foi quando ele foi para a Bienal de Veneza. Tinha um pavilhão do Brasil bancado com dinheiro público. Ali na Bobardi, a arquiteta italiana naturalizada brasileira, era homenageada. Uma jornalista foi lá e perguntou para ele sobre o prêmio, Alina. E o secretário disse que
não sabia quem era Lina Bobardi. Ele viaja com dinheiro público para um evento representando o Brasil e não sabe nem o que está fazendo lá. Não precisa ser um grande entendedor de administração pública para entender, para saber, para concluir que ele não é um bom secretário de Cultura. O Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança do presidente, deixa o presidente usar o WhatsApp para administrar o país. Você imagina um presidente americano usando um celular qualquer, mandando mensagem para ministros? O Onyx, que é uma espécie de ministro coringa, tapa-buraco ali na esplanada, admitiu ter feito caixa 2. Pediu desculpa, fez uma tatuagem com uma frase bíblica, pronto, tranquilo, está perdoado, ungidamente perdoado. O ministro do Meio Ambiente, denunciado por um suposto esquema de contrabando de madeira. Um chanceler, em discurso na ONU, milita contra o globalismo. O ministro da Saúde, o general, que admitiu que não conhecia o SUS, que mandou para o Amapá a remessa que era para ir para o Amazonas. Um cara que ignora as recomendações dos cientistas diante de uma pandemia. A crise também é estética, como dizem por aí. Exemplo, o ministro do Turismo, o sanfoneiro. Imagina que a gente já teve ministro da Cultura, Gilberto Gil, tocando na Assembleia Geral da ONU. É claro que eu vou esquecer milhões de exemplos aqui de como esse governo é indefensável, é ruim, é tosco, é cafona, é desqualificado. Se a gente for falar do próprio Bolsonaro, aí é mais gritante ainda. Eu perderia horas aqui com vocês listando. E vocês já estão carecas de saber, né? Só para separar o exemplo que mais recente, assim, que foi gritante e ilustrativo, quando ele chamou de idiota quem defendeu a compra de feijão em vez de fuzil. O idiota, comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. E é tudo público. Bolsonaro agora diz que é do Centrão e loteou o governo com o Centrão, sendo que eles eram comparados a ladrões durante a campanha. Não precisa nem entrar na condução da pandemia, né? Porque negar a gravidade da doença, receitar remédio ineficaz, boicotar a vacina, mais de 500 mil de mortos. O conservador que faz piada de cunho sexual o tempo todo e faz questão de ostentar uma medalha de imbrochável. Vocês viram isso? E a corrupção? Aí a corrupção acabou, né? O caso Covaxin foi um exemplo. A chamada emenda do relator, em outros tempos, a gente chamaria de mensalão. O filho 04, aquele que mora com a mãe, que ganha R$8 mil bruto, aluga uma casa que ela mesma diz que paga o mesmo valor em aluguel. O bruto, não o líquido. O aluguel é maior do que o salário líquido dela. Mansão cujo suposto dono mora numa casa modesta. O filho 01 tem a fantástica mansão de chocolate lá em Brasília. E o Queiroz? Ele mesmo admitiu que pegava dinheiro público de volta dos funcionários, ou seja, réu confesso. E tem aquela coisa que de tão batido as pessoas já esqueceram que é muito grave. Ele tem como ídolo um torturador. Só por isso ele não podia ter sido eleito nem para síndico. Talvez síndico da Muzema e olhe lá. E tem o aparelhamento ideológico generalizado. E chama a atenção que os exemplos não são de pessoas que têm uma opinião X ou Y. É gente que não tem experiência, não tem gabarito para assumir a função que estão cumprindo. É a morte daquela ideia de que haveria um governo técnico. Acabou a sutileza. Por um lado, o trabalho do jornalista é facilitado. Afinal, no governo Bolsonaro teve até funcionário que era terraplanista. Diante de uma notícia dessa, não tem nem o que apurar, né? Por outro lado, o trabalho está dificultado também, por causa da ameaça à integridade física dos jornalistas. A violência, afinal, faz parte da política bolsonarista. E pela ideia também de que a verdade jornalística é a opinião. Tem vídeo, tem áudio do presidente Bolsonaro comparando a Covid a uma gripezinha. E ele simplesmente diz que não tem qualquer gravação dele comparando o coronavírus à gripezinha. Se a imprensa mostra o Queiroz hospedado na casa do advogado do presidente em Atibaia, é só dizer que o cara não é mais advogado do presidente. O caso dá uma acalmada e o advogado volta a circular com a família do presidente tempos depois. No bolsonarismo, um fato esfregado na cara é contestado com uma simples frase. É fake news. Sempre vale ressaltar que quem passa pano para governo, qualquer governo, não pode merecer o título de jornalista. Diante de um governo desses, fica ainda mais fácil a gente detectar, saber quem é jornalista e quem é bajulador. Só fica a dúvida, né? Se são remunerados ou são fanatizados mesmo, ou o pior, as duas coisas.
Ser crítico a esse governo não é um posicionamento político. Quando um governo abertamente busca minar a democracia, apontar os erros do governo, que é um dos compromissos do jornalismo, vira algo assim ainda mais gritante, porque sem democracia não tem jornalismo, não tem a cobrança das autoridades públicas. Governo qualquer país tem, né, gente? Agora, oposição e imprensa livre, isso é exclusividade de países em que tem democracia. No Brasil de Bolsonaro, diante da falta de sutileza, qualquer pessoa que consiga juntar sujeito com predicado é capaz de fazer uma análise política. Não precisa de formação nem muito estudo. É só ser alguém que coma com talheres, alguém que respeite os bons modos para chegar à conclusão. Esse não é um governo bom. Um mero compromisso com a etiqueta transforma qualquer homo sapiens em antibolsonarista. Ou seja, é muito mais do que uma questão política. E é nisso que eu pensei quando perguntaram para mim por que eu fazia esse canal. Agora eu vou contar para vocês uma historinha que ajuda a gente a refletir. Eu visitei Belarus em 2019. Belarus é conhecida como a última ditadura da Europa. Atualmente há quem diga que não é mais a única, mas vamos lá. O país tem um dono. Há quase 30 anos tem lá um dono, o Alexander Lukashenko, ditador que tem o apoio, by the way, do Vladimir Putin. Eu fiz até um vídeo gravado lá em Belarus na época em que eu trabalhava no My News. O país não tem imprensa livre, na banca de jornal no meio da rua não tem jornal, vende outras coisas. Dissidente é preso, sem processo, as eleições são fraudadas de acordo com a OCDE, manifestante pacífico é preso, são muitas as acusações de tortura. Esse ano teve um caso, não sei se vocês lembram, da Força Aérea do país que obrigou um avião comercial a pousar porque dentro tinha um jornalista que é crítico ao regime. O jornalista é acusado de organizar manifestação contra o governo de Lukashenko. Esse é só um resumo bem rápido de Belarus. Eu vou contar uma história. Aí começa a história. Quando eu estava lá, eu postei uma foto no Insta, aí um garoto local, uma gracinha, aliás, puxou um papo. Vamos chamá-lo de Serguei aqui. O Serguei perguntou se eu estava gostando do país. Eu esperei sair de Belarus para responder, sei lá, num estado policialesco, a gente fica com medo de, sei lá, ser uma treta, não sei. Quando eu estava fora de Belarus, eu respondi gentilmente que eu estava achando o país legal, lindo, as pessoas maravilhosas, paisagens lindas, blá blá blá, sendo gentil. Mas aí eu tasquei a frase. Pena que é uma ditadura. Uma provocação para ver qual seria ali a reação dele. Qual foi a resposta do Serguei, um menino jovem de menos de 25 anos? Falei assim, mas isso é política. A última ditadura da Europa, e o menino diz, isso é política. Ou seja, viver uma ditadura para o Serguei é coisa da política, não tem a ver comigo, é coisa do governo, está distante. Aqui no Brasil eu já ouvi gente com esse tipo de discurso. Não aguento mais a política, estou de saco cheio, estou cansado, estou cansada. É compreensível, totalmente compreensível. Quem não tá? Mas e aí, você vai dar uma de Serguei? Não é uma questão de ser legal ou de ser divertido. Democracia não é para entreter. Democracia é um hábito diário. Não é porque você escovou o dente ontem que isso te isenta de escovar o dente hoje. Quem briga com a balança como eu posso fazer 30 anos de dieta, não vou poder me aposentar nunca. Eu faço dieta há 30 anos, não preciso mais fazer? Cansei? Não, cansou, paciência, vai engordar. Democracia não é uma conquista garantida, é um trabalho diário. E diante de ameaças reais e evidentes, a gente tem que fazer a nossa parte. O que eu faço pela democracia, eu falo. Eu estou aqui defendendo o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, as instituições e, no fim das contas, a própria democracia. Todo vídeo eu faço isso. É pouco? Eu até acho que é pouco. E eu até aproveito essa situação para fazer duas perguntas para quem está me vendo. O que mais eu posso fazer pela democracia e o que mais você pode fazer pela democracia? Entendeu? Porque existe a coluna do Garrone? O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Comenta aí embaixo. Eu adoro ler os comentários. E eu sei que vai ter comentário de um certo tipo, por isso eu já vou rodar uma vinheta aqui para responder esse comentário que vai vir. Olha só. Pois é. Esse tipo de estratégia que já está estudado, isso já é estudado, a pessoa usa isso de IUPT, isso tem um nome, nos Estados Unidos usam muito, já está muito estudado, como eu disse, que chama de whataboutism, né? What about? Você está falando de um assunto e a pessoa fala, what about aquilo? Para você mudar de assunto. Ser crítico a alguém não quer dizer que você não é crítico a outro. É natural e é esperado
e é necessário que quando se faça algum trabalho jornalístico, a crítica se volte a quem está no poder, né? Você não vai criticar quem está fora ou quem aspira ao poder. É claro que a gente tem que falar, não pode deixar de lado o fato do ex-presidente Lula, que é o favorito para ganhar as eleições, a gente não pode ignorar esse fato, de ter falas que soam nada democráticas, como a mais recente, ele defendendo algum tipo de regulação da mídia. Ele jura que é seguindo um modelo inglês, mas quando ele vai falar, ele fala que na Venezuela a imprensa perseguia... E se a gente sabe o que houve na Venezuela, né? E a Venezuela a gente sabe o que é, a Venezuela a gente sabe que é uma ditadura. Quando você teve protestos em Cuba, o presidente Lula defendeu o regime cubano. Então, assim, não é porque eu falei tudo isso que eu falei do Bolsonaro que eu defendo o Lula. Deixemos de whataboutism. Em algum momento, eventualmente, eu farei um vídeo sobre o ex-presidente Lula, mas dizer que o Lula é isso ou aquilo não isenta Bolsonaro disso ou daquilo. São coisas diferentes. Tem alguma informação que eu dei aqui que esteja errada? É claro que tem opinião, mas tem alguma informação que esteja errada? Dizer que o Lula é isso e aquilo não isenta ninguém de nada, né? Então, vamos abolir o whataboutism, né? Não tem que rodar essa vinheta e o PT, tá bom? É outra coisa, é argumentação. Argumentação desviando o assunto não é a argumentação, porque daqui a pouco a gente está falando, né? E a fome na África? Você não falou na fome na África. Esse vídeo não é sobre a fome na África, né? A opressão das mulheres no Afeganistão, porque no Afeganistão... Eu não estou falando disso, né? Você não vai desviar o assunto, né? E o PT, você não vai desviar o assunto. A gente tem um presidente e devemos cobrar dele que vivemos numa democracia ainda, e esse é o papel do cidadão, especialmente do jornalista. O jornalista está aí para cobrar. O jornalista que apoia o governo não é jornalista, é porta-voz, é assessoria de imprensa, é outra coisa. E já fiz um vídeo há pouco tempo dizendo que eu sempre estarei do outro lado da rua, independente de qual seja o governo, eu estarei na oposição. Até porque, para alguém conseguir chegar ao cargo de presidente no Brasil, a pessoa tem que fazer tanta aliança. Você vê o Lula, por exemplo, né? Tá conversando com todo mundo, né? Com o Centrão, com todo mundo. Tá conversando com todo mundo. E para chegar lá, se ele quiser, tem que conversar com todo mundo. E aí você se compromete horrendamente. Então, o cara, para chegar a presidente, ele não chega lá imaculado, né? Tem uma frase que é bastante ilustrativa disso que eu estou querendo passar, que é: neste puteiro não há virgem. E é mais ou menos isso, fazendo uma relação de puteiro Brasil, políticos eleitos para presidente, virgens. Não dá. Ninguém chega lá virgem, tem que se comprometer bastante. Então o jornalismo está sempre do outro lado do balcão e assim permanecerei. Se eu começar a defender governos, nem você pode defender uma medida ou outra, né? Eu já defendi aqui o PIX. O PIX, que é uma medida do governo Bolsonaro, e fala assim, não é do governo Bolsonaro, ele só concluiu. Eu falei, porra, deixa eu defender o PIX, dizer que é do Bolsonaro, para eu ter uma coisa para defender. Para mim, é uma situação muito tranquila estar sempre do outro lado da rua, mas sendo coerente, né? Os valores que eu defendo hoje têm que ser os valores que eu defendo sempre, a não ser que eu argumente aqui por que eu mudei de opinião. Bem, então é isso. Então, fim do whataboutism, tá? E o PT, isso não cola. Isso não cola. Se a discussão é outra, se quiser pautar outra discussão, é outra coisa. Mas aqui o vídeo tem um assunto, e o assunto é esse, e o PT não é argumento, tá? Então eu tenho que explicar a minha chaga de Cristo aqui, que agora ficou tranquilo, acho que com a luz ajuda. Foi no fim de semana, Francisco José estava no sofá, e estava atrapalhando, e eu quis botá-lo no chão. Francisco José se revoltou e deu uma dentada na minha cara, sangrou, foi uma coisa feia e tal. Não foi por querer, mas é assim, aquela história do escorpião e do sapo, né? O escorpião é um escorpião, né? Você sabe a história do escorpião e do sapo? Põe no Google, não vou explicar não. Então, um bulldog inglês é um bulldog inglês. Se ele tá no sofá e o sofá é dele, na cabeça dele, se você tirá-lo, é você querendo afrontar o status de macho alfa que ele acha que é, né? E o Francisco tem certeza que é macho alfa. Então é isso. Então cuidado com os bulldogs ingleses. Ele é super dócil, mas quando tem comida envolvida e essa coisa de território, você tirá-lo, assim, pegar no colo, ele fica um pouco puto e rolou uma dentada, assim. Então eu fiquei um pouco de mal com ele, durou 5 minutos, tá? Então, ia fazer um boicote aqui, não ter coluna do Francisco hoje, mas não dá, né? Porque as pessoas, tem gente que vem aqui só para ver a coluna do Francisco, então tem que ter o espaço.
o que vem na coluna do Francisco, e eu sei, não sei. O Francisco sempre surpreende, né? Sempre surpreende. Então eu não sei o que tem na coluna do Francisco, tá? Então você vai descobrir. Não esqueça de assistir ao 4 Quartos, toda quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo, o programa que eu faço com eu mais 3 amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, discutindo temas aleatórios, participando mandando mensagem. Eu tô falando isso cada vez mais rápido, tá? Coluna do Garrone fica por aqui, a gente se vê a qualquer momento, ou a qualquer momento mesmo, né? Quarta-feira à noite é o dia de publicar, mas vai que, né? Vai que me siga nas redes sociais, que lá eu tento apresentar um conteúdo extra. Tento. Nem sempre consigo, porque a vida demanda muita coisa, né? Tem que pagar boleto, como eu sempre digo, tem uns trabalhinhos aí que eu tenho que fazer e cada vez mais. Então já tô conseguindo aqui, ó, fazer vídeo toda quarta-feira, 4 quartas às 15, já tá puxado, mas tô aqui. E hoje eu vim fantasiado de floresta amazônica. Então a gente vai ficando por aqui, a gente não, eu, né? Porque eu tô aqui sozinho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê, tá bom? Então, beijo, tchau, até a próxima. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que explicar. O Francisco está fazendo um tratamento, porque ele está com alergia. Tem que usar um shampoozinho aí, e o shampoo tem que agir por 10 minutos. Enquanto isso, ele fica preso aí no box. E ele tá puto. Francisco. Ó. São só 10 minutos, mas como ele não fica preso nunca, ele fica puto. E isso vai ter que ser feito algumas vezes. Então ele vai ter que passar por isso. Puto, né, Francisco?